Olá, licitantes e licitadores. Sabem aquele ditado popular que diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia? Pois é, nas licitações também temos esse tipo de situação, nos casos de inexequibilidade do preço. Vejam, não é inexigibilidade. Inexigibilidade é de licitação, quando não tenho como licitar. Eu estou falando de inexequibilidade do preço. Ou seja, quando não se pode executar aquele objeto, não se pode executar aquilo que foi apresentado numa proposta, porque o valor apresentado não cobre supostamente os custos necessários daquele serviço. Então é quando o preço é de fato muito baixo e a administração precisa ficar desconfiada. Caso contrário, o contratado pode sumir no meio do contrato, a administração pode ficar com um monte de problema para resolver. Enfim, e o contrato não sendo cumprido é prejuízo para todo mundo, que afinal de contas a administração executou um processo licitatório para ter um vencedor, né? Não para ter alguém que vai abandonar no meio do contrato. E aí, interessante que a Lei 14.133, ela não foi muito além do que dizia 8666, mas ela incorporou entendimentos do Tribunal de Contas da União. O que diz a nova lei de licitações? Em primeiro lugar, ela coloca como um objetivo da licitação evitar contratar por preços inexequíveis. Ou seja, evitar. Pode ser que em alguma situação excepcional a administração contrate algum preço inexequível e isso dê certo. Especialmente no caso de fornecimentos de bens, como por exemplo quando o fornecedor quer queimar o seu estoque, por exemplo, ou entrar no mercado. Aí acaba sendo um preço inexequível, mas justificado e se conclui o contrato. Seria uma hipótese viável. Mas é um objetivo da licitação, lá no artigo 11 da Lei 14.133, evitar contratar por preços inexequíveis. Né? Eu achei interessante o verbo evitar. A inexequibilidade ela é tratada no artigo 59 da lei. E ela começa dizendo que propostas inexequíveis devem ser desclassificadas. Então, o primeiro ponto é: não pode ser classificada, não pode vencer uma licitação uma proposta com preço inexequível. E a lei diz o seguinte: se vai analisar a execuibilidade depois de encerrada a disputa, ou seja, somente do licitante melhor classificado, do primeiro colocado, é que se vai avaliar a execuibilidade do preço. E como é que funciona? Ora, para bens e serviços, a lei deixa claro que o ônus de demonstrar a execuibilidade é do fornecedor, do proponente. Então, ela usa esse termo, demonstrar a execuibilidade. Então, o agente de contratação, desconfiado de que o preço não é adequado, questiona ao proponente que comprove o seu preço, comprove a execuibilidade do seu preço, né, por uma cautela, né, para que não se contrate um fornecedor que acabe não executando o objeto. E aí tem dois tipos de resposta, geralmente. A resposta subjetiva, que é aquela que o fornecedor diz: não, eu já estou há 30 anos no mercado, nunca deixei ninguém na mão, eu sou muito sério, competente, honesto. E a segunda resposta, que é uma resposta mais objetiva, com a informação, comprovante, planilha de custo, memória de cálculo, comprovação de vendas anteriores do mesmo valor. Quando se tem uma justificativa subjetiva, que é aquela: já sou antigo no mercado, nunca deixei ninguém na mão, geralmente o preço é inexequível. Geralmente o fornecedor não consegue justificar as razões que ele está apresentando aquele preço. Se é eventualmente só para bagunçar o mercado, fazer com que o segundo colocado baixe seu preço e venha a ser contratado por um preço que ele tenha menor margem de lucro, enfim. Mas se eu tenho uma justificativa subjetiva, não tem como aceitar essa demonstração de execuibilidade, ela tem que ser objetiva. A demonstração de execuibilidade precisa ser objetiva, certo? Então, o primeiro passo é esse: que o agente de contratação pergunte ao fornecedor se o preço dele é exequível ou não e dê subsídios para que o agente de contratação possa julgar essa proposta. A segunda hipótese que a lei trata é para obras e serviços de engenharia, e aí ela também inova, porque ela coloca um teto. Ela diz que propostas abaixo de 75% do valor orçado pela administração em obras e serviços de engenharia são inexequíveis. A proposta abaixo de 75% é inexequível. Então vejam, a lei
pressupõe que o preço da administração é um preço efetivamente justo e de mercado. Ela faz remissão, no caso de obras de engenharia, a consulta, a montagem de preço com base nas tabelas SINAP, SICRO, enfim. E creio eu que a lei dá muita credibilidade para essas tabelas e para a forma como a administração vai montar o seu preço em obras de engenharia. Por isso que ela é taxativa e diz que sim, abaixo de 75% é inexequível. Abaixo de 75% do preço orçado pela administração. Então, em obras de engenharia, a lei não dá, em tese, margem para se discutir. É abaixo de 75% do preço da administração, o preço é considerado presumidamente inexequível. Vamos ver o que a jurisprudência vai dizer. A tendência é que também, se o contratado, né, pudesse o proponente justificar o seu preço mesmo em obras de engenharia, entendo possível aceitar essa justificativa desde que ela também seja objetiva, muito embora a lei seja categórica nesse sentido. Mas enfim, a lei nos dá um parâmetro visível, que é o 75% no caso de obras de engenharia, e o parâmetro invisível, que é o fornecedor precisa demonstrar a execuibilidade de sua proposta. Tá legal, pessoal? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. E aqui nós seguimos em busca da melhor compra pública agora com a Lei 14.133. Até mais!